Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Respondam, por favor. Se super bem, que hoje a noite é mais do que especial. Estou no Ares. Eu sou fã de carteirinha número 1 dela, ela sabe disso. Aí, eu já estou falando. Meu grande amigo Guilherme Peck, o meu arritmologista, é o homem que mudou a história da cloroquina no Brasil. Rapaz, não fala isso não, tá me botando uma responsabilidade enorme nas minhas costas aí, o pessoal tá todo querendo me pegar, Raíssa. Cara... Não tem mais como te pegar, não. Tá você e um bando de... um bando não, né? De colegas especialistas da cardiologia aí, e a gente que está fazendo está vendo que a cloroquina é absolutamente segura e não tem arritmia, e é um espetáculo. A sua contribuição mudou a história, inclusive a segurança nossa para prescrever cloroquina, Gui. Tem que tirar o chapéu para o nosso cardiologista carioca, que fez o... foi lá assim, ó. Como é que você tá? Você vai me deixar envergonhado, assim. Eu tô bem. Muito feliz de falar com você aqui, Raíssa. Eu gosto muito de você. Gosto muito da sua família, Geraldo, porque toda a galera aí eu tive a oportunidade de conhecer. Mostrando Geraldo assim, é seu fã. Não. Guilherme. Geraldo é o cara. Todos aí, transmita meus abraços e beijos para todo mundo, porque eu realmente... Eu fui para Porto Seguro, tiraram até foto comigo, Raíssa. Tiraram até foto comigo. Cidade boa, tá vendo? Fiquei até famoso aí. Mas vamos lá, Raíssa, olha, eu sei que você está aí numa agenda super cheia, falando com um monte de gente, muita gente querendo ouvir a tua experiência, a tua história, e eu quis convidar você aqui para a gente falar um pouquinho, né? Claro, de coronavírus, de tratamento precoce, não tem como deixar de falar, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além. A gente pode falar um pouquinho também, acho que a gente precisa fazer o povo refletir um pouquinho sobre o que tem acontecido nessa pandemia, né? Sim. Isso é muito importante, a gente está próximo de eleição agora, então assim, a gente aqui eu acho que vamos ter que ficar falando de candidato A ou candidato B, mas eu queria já começar, Rita, ouvindo a sua opinião em relação a isso. Assim. O que você daria de dica ou falaria para esse povo que vai votar, e o voto é a nossa maior arma, e essa votação está próxima? O que a gente precisa aprender com essa pandemia para poder transportar isso para o nosso voto e escolher bem nossos candidatos? Olha só, Guilherme, acho que é uma ótima pauta, porque a Covid nos trouxe uma série de transformações, né? Acho que a primeira transformação de todas foi a gente conseguiu enxergar nomes de profissionais sérios, comprometidos historicamente, independente da Covid. E esses profissionais que sempre foram engajados, sempre foram dedicados, sempre foram esforçados, sempre lutaram pela boa prática médica, sempre fizeram a sua boa prática no sentido do seu consultório, do seu atendimento, no público ou no privado. Foram essas as pessoas que se engajaram na luta do Covid. Foram esses os colegas, acho que como eu, como você, como o grupo da Força Nacional Médica, e a Força Nacional Médica ela ganha esse nome a partir de um movimento que era independente, de profissionais que estavam vendo que a gente tinha que fazer algo, né? As pessoas estavam nas nossas portas de consultórios, dos nossos serviços médicos, e a essência do médico que vai para cima da doença, que enfrenta o obscuro, que a gente não sabia o que a gente estava enfrentando, a gente não conhecia a fisiopatologia. Lá no início, lá atrás, a gente não tinha muita clareza como temos hoje, né? E a gente partiu para cima, a gente foi tentando fazer, pegava as experiências. Então, a epidemia, nós tivemos a oportunidade de conhecer boas pessoas. Isso que eu falo que foi um presente da pandemia, porque muitos de nós nos encontramos, nos reconhecemos, nós passamos a nos identificar pelo ideal, pelo propósito, pela luta de algo nobre, né? Que é uma frase simples: nós precisávamos salvar vidas. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que tinham
uma formação acadêmica de eu não posso prescrever se não tiver evidência, esses colegas eles se sentiram totalmente impedidos pela falta de evidência lá atrás de prescrição. Eu tive boas conversas com colegas jovens que viraram para mim e falaram, Raíssa, mas eu aprendi que eu não devo prescrever nenhuma medicação se ela não tem evidência. Eu estou fazendo ruim, eu estou fazendo algo ruim para o meu paciente. Como que eu vou prescrever? Conversas boas, sabe? Discussões boas. E aí eu falava, olha, eu te entendo, mas nós estamos num momento que não podemos esperar evidência. Deixa eu te contar a minha experiência. A minha experiência é A, B, C, D, e tecia toda a experiência que eu já estava colhendo nos pacientes em Porto Seguro para esses colegas mais jovens. Mas é incrível como que a limitação, não, eu não posso prescrever. Olha, eu respeito a sua experiência, mas eu não posso prescrever. Então, isso realmente limitou muitas pessoas terem acesso à medicação. E aí nós entramos numa pauta política. Porque quando o presidente Bolsonaro fala da cloroquina lá atrás, a cloroquina ganhou foco de atenção. Então, nós tivemos colegas que à esquerda e que se declararam contra a cloroquina porque eles eram contra o presidente. Então, isso ficou uma mistura que trouxe confusão à população. Então, eu entendo que quando nós nos movimentamos enquanto um grupo médico independente de questões político-partidárias, nós fomos atrás do centro, foi vendo isso, então nós surgimos e defendemos um propósito independente de direita, esquerda, de centro, de qual partido político a gente foi para cima. Só que agora, a política, nós temos a oportunidade de mudar a política. Por quê? Eu falo sempre, cada um que está aí na sua cidade vai eleger um vereador e vai eleger um prefeito. Olha para o seu candidato, olha o que ele fez nessa pandemia. Se ele estava no governo, preste atenção se ele defendeu o protocolo precoce, porque é protocolo que defende vidas. O protocolo precoce nada mais faz do que preservar vidas. Porto Feliz nos deu esse exemplo. O prefeito, médico, secretário de saúde e médico defenderam o protocolo precoce, o grupo foi junto, 125 mil pessoas, morreram 14 até dia 29 de outubro. Sim. Até a última vez que eu assisti, feliz, foram 14 óbitos em 125 mil habitantes. Ou seja, todo mundo com uma única evidência. Né? Agora nós já temos evidência. Posição, né, Raíssa? Às vezes, assim, lá em Porto Feliz, é isso que é uma coisa legal. Assim. Olha, aqui, ó, chega, meu partido não manda nada. Aqui quem vai decidir sou eu sou médico, eu tenho como missão de vida salvar vidas, portanto, eu vou fazer o que for melhor. Vocês que se virem. E impôs, e teve posição e funcionou. Então, desculpa, mas é porque eu quis falar isso, assim, ó, porque você vê, né, assim, não tem ali orientação partidária, não tem nada. Assim, é uma pessoa com propósito que faz o que acha certo e que bota todo mundo para tocar o mesmo barco. Mas, por favor, continua, desculpa. Eu acho que o que as pessoas têm que entender nesse momento, Guilherme, a gente dá o nosso recado sempre, é que a Covid-19 é uma doença que hoje nós temos convicção que ela tem prevenção, nós podemos tomar medicamento para não ficar doente, quem está sob superexposição, e nós temos que tratar precoce, porque se a gente trata o vírus, nós não temos a doença inflamada, não temos a pneumonia, todas essas complicações que nós vimos. Isso já é notório, nós temos um número grande de resultados. Se a gente for somar todos os resultados que o grupo médico que atua no protocolo precoce atua hoje, se a gente fosse somar tudo, a gente teria milhares e milhares de pacientes recuperados da Covid-19 no Brasil com o nosso grupo. Ponto. As pessoas que agora, mesmo tendo evidência, eles já sabem que a hidroxina já chegou na evidência 1, ou seja, a melhor evidência que nós já temos número suficiente de trabalhos publicados que defendem que se eu usar hidroxicloroquina precoce com as suas associações, nós vamos acabar com o vírus. Então, não vou ter doença, eu não vou ter pneumonia, a pessoa, se tiver, ela vai ter forma leve. Essas pessoas, eu entendo que elas participam de 2 grupos. Ou elas não estão estudando mais a Covid-19, pararam de estudar e não estão acompanhando, ou elas se posicionaram politicamente contrário ao governo federal, então ela fala, eu não aceito. Caso contrário, não tem justificativa. No nosso evento, naquela primeira semana de setembro, eu contei 80 colegas de Porto Seguro que estão na linha de frente da Covid, nessa cidade. E desse grupo tiveram participando apenas 6.
Eu fiquei sabendo depois que eles estavam com receio de retaliação da prefeita se fossem. Então, enfim, eu prefiro ficar nessa justificativa para que um evento que a gente reuniu aí 32 profissionais médicos, nós fizemos um grande movimento de atualização das nossas práticas, do que tem de novo, do que tem de publicação nova, o que realmente temos experiências entre os vários estados. Aqui tinha, me ajuda aí, Porto Alegre, Paraná, Rio, São Paulo, Minas, Bahia, Brasília, Goiânia, que estava aqui, Belém, ou seja, Pará. Nós tivemos colegas trocando experiências com aulas de altíssimo nível, com um nível acadêmico brilhante, em que nos fortalece enquanto estratégia de contenção da doença e para a gente voltar para os nossos estados e prosseguir. Então, com a política agora sim, nós estamos falando de uma doença que tem tratamento, que tem opiniões divergentes de pessoas, de profissionais médicos. E os profissionais que hoje se divergem, eu entendo que não é a favor de tratar precoce, essa linha de profissionais parou de estudar, porque não está acompanhando as publicações, ou ela se posicionou politicamente contra o governo federal. Não tem outra justificativa. Você enxerga outra justificativa para quem não trata? Nenhuma justificativa. E eu queria aqui, Raíssa, falar uma coisa que é importante, e eu vou usar a palavra que você sempre gosta de usar, que a nação entenda. Não tem... A Covid é uma doença nova, uma doença que surgiu e que ela existe pelo mesmo tempo para mim, para você e para todo mundo que está nos assistindo agora. Portanto, ninguém tem experiência e conhecimento a mais anterior. Todo mundo começou a estudar e acompanhar os casos juntos. O cara nos Estados Unidos, o cara na Inglaterra, o cara na Alemanha, ele não faz o que a gente faz aqui, que é ver o nosso paciente, ligar para o paciente, acompanhar no dia seguinte, dar medicação, acompanhar nele internado, falar com a família, ver a evolução diária. Então, não tem como aprender com a doença mais do que a gente aprende. Na Covid-19, especialmente aqui, eu acho que o médico brasileiro tem muito a ensinar. A gente precisa parar um pouco esse complexo de vira-lata. Duvido que existe algum médico que tenha mais experiência, pode até ter a mesma, mas que tenha mais experiência tratando o que você trata, que o Zeballos trata lá em São Paulo, que eu, o Marcelo, o cara que trata bastante aqui no Rio. Não tem. E esse tratamento é um tratamento que, além de medicação, tem muito do acolhimento, a preocupação durante o tratamento, como é que vai ser o pós, qual equipe que vai cuidar desse paciente. Então, a gente vê todo o processo. E a verdade, ela está diante dos nossos olhos, e já estava diante dos nossos olhos desde o início. O que aconteceu depois foi simplesmente o que eu tinha certeza que ia acontecer, que é a comprovação científica. Existe uma força dos números que pode ser a favor ou ao contrário, e aí a gente enfim, tem que analisar artigo por artigo e discutir. Mesmo assim, as evidências são favoráveis, mas quem despreza a observação e quem despreza a observação do médico brasileiro nessa pandemia, esse cara aí ele tem que estar fora do jogo. Né? Porque se a observação nossa, que tratamos, que estamos mergulhados nisso há meses, e não só atendendo em plantões, mas vendo todos os estágios da doença, se isso não é importante, se essa verdade que eu vejo e que é replicada por você, por várias pessoas em São Paulo e no Brasil inteiro, se essa verdade ela não existe e ela está diante dos nossos olhos, eu não sei qual outra verdade que existe. Né? Então, assim, é muito importante a gente acabar com esse complexo de vira-lata, sabe? Assim, poxa, a experiência de Porto Seguro, a experiência que você tem de Porto Seguro, não tem comparação. Né? São incontáveis casos, né? São incontáveis casos. Então, assim, precisamos dar, sim, voz para pessoas como você. Por isso que eu sempre faço questão de trocar uma ideia, de conversar, de falar com pessoas como estão no nosso grupo. Por exemplo, eu estava pensando aqui, você vê a Priscila, né? Priscila Coelho. Poxa, obstétrica, quem é que tem mais experiência do que ela tratando gestante com Covid? Não tem. Todo domingo ela está lá dando aula, falando sobre tudo. Como é que a gente não... A gente tem que ouvir atentamente uma pessoa dessa, entendeu? Então, e isso é importante para o povo entender.
Porque quando o povo vê alguém na televisão que não sei o quê, que não sei aonde, que não funciona, etc. Tal, pelo amor de Deus, a gente está vendo isso aqui há meses, todo dia, vários pacientes trocando WhatsApp, indo no hospital. Eu até vi aqui, olha, eu tenho um paciente meu internado, o André, queria mandar um abraço para ele. Ele está melhorando, graças a Deus, ele está mandando mensagem aqui, sabe? Então, assim, isso não existe, só aqui no nosso país. Então, a gente aqui está propagando uma coisa, independente de ser político partidária, ela é a verdade. E a verdade sempre vai prevalecer, eu tenho certeza disso. Né? Então, enfim, queria completar o que você falou. O que eu penso sempre, Guilherme, que acho que quem pertence à Força Nacional Médica, ou seja, todo médico que defende o tratamento precoce, sinta-se fazendo parte da Força Médica Nacional. E se você está fazendo sozinho, procure pessoas integrantes do seu estado, da sua cidade, que você vai ser colocado num grupo de WhatsApp em que a gente discute os casos e pede opinião um para os outros, que deixe isso aqui registrado, porque hoje nós temos vários grupos de WhatsApp. Eu participo só de Covid, eu participo de 7 grupos de Covid. E alguns estados me convidaram, então eu estou no Distrito Federal, eu estou na cidade, o grupo de Vitória da Conquista aqui da Bahia me colocou, tem o nacional, tem o de administradores, tem o grupo científico, eu já contei, são 7 grupos de pessoas que estão o tempo inteiro discutindo o caso, pegando opinião, trocando experiências. Então, você, médico, que assistir essa discussão minha com o doutor Gui, procure médicos na sua cidade, no seu estado, para você chegar e você ver que você não está só, que como você, vários outros fazendo. E a gente precisa fazer essa voz chegar em muitos, porque as pessoas ficam inseguras. Então, eu conheço mesmo pacientes que me procuram e o médico dele, que é o médico assistente que o acompanha, é contra o tratamento precoce. A pessoa vem atrás de mim. Eu falei, olha, você sabe que o seu médico aqui na cidade é contra o uso da hidroxicloroquina? Eu sei sim, doutora, mas eu tenho visto a minha família, meus familiares na cidade tal, no estado tal, usaram, melhoraram, eu quero usar. Eu falei, então, perfeitamente. Porque a própria pessoa fica informada, ela vê os resultados, a pessoa toma, em 24, 48 horas os sintomas desaparecem. A convicção, o resultado faz a pessoa ter a convicção. Né? Então, assim, e esse momento que a gente está político olha como que foi o seu gestor, o seu secretário, o seu prefeito está tentando reeleição, veja o que ele fez na sua cidade. Olha o que ele fez na sua cidade, como que ele se posicionou, o que ele fez para ajudar, que ele recebeu verba federal para poder fazer ações da Covid na sua cidade. Ele proveu remédio, medicação, estratégia, o secretário de saúde ajudou. Meu amigo, se o seu prefeito não fez nada na Covid, não reeleja. Porque dia 1º de janeiro troca o governo. Se ele for manter, vai ser a mesma questão. Vai manter lockdown, vai ter uma vigilância sanitária mandando todo mundo fechar tudo, sendo que o vírus já está totalmente espalhado e a gente precisa de outras diretrizes. Nós precisamos evitar adoecer e nós precisamos tratar precoce. E a garantia de que todos os familiares sejam tratados para que não espalhe a doença. Pronto. Nós vamos conseguir viver, nós vamos conseguir colocar a criança na escola, nós vamos conseguir abrir comércio, ficar com tudo normal, cuidando com as pessoas com as suas devidas cautelas, mas sabendo o seguinte, olha, eu tenho que pensar que é Covid e eu tenho como fazer a prevenção. Muitas pessoas não entendem, Guilherme, o nome profilaxia. Tem me perguntado muito nos bastidores, assim, doutora, você fala em profilaxia, o que é profilaxia? A profilaxia, gente, é aquilo que a gente vai fazer para evitar uma doença. Então, é a pessoa sadia, que não tem doença e que tem a opção de, se ela se contaminar, a quantidade de que ela tem circulante no sangue é capaz de fazer aquele vírus não gerar doença no corpo. É o que acontece com a hidroxicloroquina, que é usada semanal. Ela tem um tempo que ela fica no corpo muito longo. Então, se eu tomo um comprimido a cada semana, eu tenho a quantidade de medicação no sangue que é capaz, se a pessoa contaminar com o vírus, aquela quantidade de remédio vai lá, acaba com o vírus e não tem doença. Então, mantenha uma profilaxia. Hidroxicloroquina semanal, precisa de avaliação médica, ainda está sobre receita especial. Ou a ivermectina. Atualmente já foi uma vez, a gente já usou ivermectina em dose única. Os estudos nos mostram que a ivermectina deve ser usada a cada 3, sempre com doses em 3 dias, com o quilo-peso da pessoa. Então, quem tem 60 quilos vai tomar 2 comprimidos em 3 dias seguidos e para repetir em 15 dias. A ressalva que eu tenho sempre feito
aí, Guilherme, se você quiser colaborar com a sua experiência, a ivermectina hepática, porque acabam sendo muitos para quem tem mais peso. Então, você acaba tomando um número grande de comprimidos. Eu tenho orientado manter a hidroxicloroquina semanal e se tiver uma exposição sabidamente conhecida de alguém COVID, por exemplo, alguém foi na sua casa, comeu, fez uma refeição com você, 2 dias depois te liga, ó, meu amigo, só para te falar que eu perdi o olfato hoje. Então, aquela pessoa estava na sua casa com COVID. Neste momento, você passa a fazer associa a ivermectina 3 dias, porque a gente tem poder de reduzir a carga viral mais rápido. O que você tem feito isso, Guilherme? Tenho, eu concordo com você. O que acontece? A gente tem pacientes lúpicas, enfim, com várias doenças reumatológicas, né, que acometem as articulações, que usam hidroxicloroquina até mesmo diária há anos. Então, a gente tem experiência do uso crônico, desse uso a longo prazo da hidroxicloroquina, e a gente sabe que os efeitos colaterais a longo prazo são mínimos. A ivermectina, que foi iniciada assim, após exposição, então, por exemplo, como você muito bem falou, então alguém na família se contaminava, e aí a pessoa ia lá e tomava os comprimidos para mim que fazer um bloqueio e não deixar que aquele contato vire doença, a gente acabou extrapolando, né, essa recomendação a cada 15 dias, talvez um pouco pela dificuldade de se conseguir hidroxicloroquina, ou talvez pela politização da hidroxicloroquina, mas eu concordo com você. Eu acho que o melhor esquema, o esquema mais seguro, não que seja inseguro fazer ivermectina, não tive nenhum problema, mas a gente tem mais experiência no acompanhamento crônico de quem toma hidroxicloroquina. Então, eu oriento para os pacientes, depois de passar sob avaliação médica, claro, que usem hidroxicloroquina semanal e que após uma exposição com alguém sabidamente doente ou em algum local de aglomeração, aí ela faça o uso pontual da ivermectina. Agora, também vou ser muito sincero. Olha, tem pessoas que não conseguem tomar, não tem a prescrição ou tem dificuldade de ter um médico, etc. Então, eu prefiro que essa pessoa tome a ivermectina e continue tomando, porque eu não soube, já procurei saber se existiu algum caso de falência hepática ou de algum problema maior e a gente não teve. Eu prefiro que ela faça isso do que não faça nenhum tipo de profilaxia. Mas o melhor esquema, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, que seria a hidroxicloroquina semanal com a ivermectina em casos de maior risco. Sim. E a gente tem, estão vendo aí, eu estou vendo nas perguntas subindo sobre criança usando. A gente tem tratado criança, pessoal, e é importante que as crianças sejam tratadas. Não vai subestimar o não tratamento das crianças. A gente tem tido uma surpresa de algumas crianças fazendo formas inflamatórias, a chamada síndrome multissistêmica, que é um quadro inflamatório disseminado, que a criança prostra, ela fica com necessidade, inclusive, de internação, com medicação venosa. Então, assim, não podemos deixar as crianças, e se teve contato, da mesma forma, a criança que tem uma vida social muito grande, que as famílias estão sempre se encontrando, usem sim a medicação, a hidroxicloroquina. O meu filho de 14 anos é um adolescente, ele usa acima de 50 quilos, é a mesma dose de adulto, menor que 50 quilos, a gente vai fazer um cálculo. Então, é só procurar um atendimento médico, o médico vai fazer, a gente usa 6 miligramas por quilo de peso em cada dose, e é normal, como a gente faz com o adulto. Tudo depende, gente, do risco e benefício. Então, sempre para ponderar, olha, pessoas comerciantes, pessoas que estão na rede hoteleira, quem lida com muito cliente, pessoal que está no Uber, que está dirigindo o Uber, o pessoal que está com lida de frente, que está sob exposição, o profissional de saúde, o profissional da educação voltando às aulas, que vai ter contato com os alunos que vão estar em sala, todas essas crianças, é prudente usar, que nós vamos evitar, porque o vírus vai estar ali, mas a gente vai evitar a doença. Concorda, Guilherme? Até para pensar no retorno de aula de forma mais fácil, né? Exatamente. Né? Essa estratégia, todo mundo pergunta assim, mas eu acho que essa questão de aulas é muito discutida, primeiro se as crianças elas têm um risco maior de infectar. E aí vários trabalhos já disseram que não. E aí uma das coisas que falam é o seguinte, mas e os professores? Os professores não vão se contaminar das crianças? E está aí uma boa forma da gente diminuir a chance dos professores se contaminarem, né? Que é fazer é uma forma segura. Sim, é uma forma segura
Enfim, e sempre ficar atento a sinais e sintomas, e aí, se tiver sinais e sintomas, medicação e bloqueio daquela pessoa sintomática. Então, assim, veja, são planos perfeitamente possíveis de serem executados, né? A gente não precisa enfim, dessa bagunça toda, desse fechamento. Né? Só aqui no Brasil que isso acontece, mesmo nos países onde está tendo segunda onda, terceira onda, e enfim, o pessoal está chamando aí de um monte de coisa, Sim. as escolas continuam abertas, em alguns países estão fechando agora. Então, assim, eu acho que entender a quimioprofilaxia, e a gente precisa entender, você pegar países, né, a Índia, a Arábia Saudita, que tem um sistema de saúde assim, muito difícil e que usaram muito a profilaxia exatamente para não sobrecarregar o sistema de saúde, eles veem lá que a taxa de internação, de gravidade da doença é muito menor. Poxa, será que não tem nenhuma relação com isso? É claro que tem. Sim. Então, eu acho que profilaxia é muito importante. E é o momento ideal da profilaxia antes da onda chegar, da tal segunda onda chegar, porque o vírus já mutou. Quem já teve a primeira vez, a gente sabe que tem imunidade, mas ele pode vir não mutada. Então, a pessoa pode ter, e aqueles que não se contaminaram nessa primeira leva podem contaminar agora. As pessoas, querendo ou não, elas estão um pouco mais relaxadas, porque as pessoas começam a ter um convívio maior com as pessoas. E às vezes são nessas reuniões de família que as pessoas acabam se contaminando, porque vão estar comendo, todo mundo fica junto. Então, assim, a gente tem que voltar a viver. É importante, as crianças precisam voltar seus convívios sociais. A gente precisa desse. Ninguém suporta mais falar que vai estar em lockdown. A palavra lockdown é uma coisa assim, ninguém mais realmente cansou disso. Isso não é uma política que vai acabar com nenhum problema, que nós não vamos impedir nada com lockdown. O que nós vamos fazer é ter a consciência, por isso que eu acho que quanto mais informação a gente levar para as pessoas, melhor, Guilherme, quem está doente tem que se isolar. Esse doente, entenda, você que adoeceu, se freie. Chega para trás na sua casa, se isole, não durma na mesma cama da esposa, use máscara em ambientes, quando estiver com eles, mas com seus familiares, mas tenta ficar num quarto arejado com ar, porque a gente precisa respirar ar puro. Teve discussões em que a gente, inalando o próprio ar com máscara, você reinala vírus e você aumenta a sua carga viral. Não. Fique em ambiente arejado, mas longe um pouco, distancie um pouco da família. Aí a família toda tomou ivermectina. Aí esse que está doente deve se isolar. Ele fica em lockdown isolado, mas não a cidade, não grandes multidões, porque isso não vai resolver, porque nós já temos vírus em todos os lugares. Então, esse momento, gente, para reforçar a profilaxia, que eu estou vendo que está surgindo perguntas do como fazer. A ideia da profilaxia a que é mais segura e que a gente tem mais conhecimento, que é a opinião do Dr. Guilherme, eu também concordo plenamente. A gente fazer a hidroxicloroquina semanal, comprimido de 400 miligramas, você mantém isso de forma regular. E em caso de exposição ou de contato com alguém que você teve proximidade, que te informa que teve Covid, ou você foi, por exemplo, numa reunião com muitas pessoas e o povo estava sem máscara, você achou que aquele lugar você ficou muito exposto, faça, pós essa exposição, 3 dias de ivermectina. Deixa a ivermectina como sua carta da manga e a hidroxicloroquina mantendo semanal. Aí a gente lembrar que a gente mantém a vitamina D em alta, acima de 50. Quem tiver a oportunidade de dosar, dose a vitamina D. Quem não tiver, mantém a reposição de vitamina D. A gente tem feito os 50 mil 4 vezes para você fazer um estoque melhor. Depois, mantém aí. Essas doses têm sido bem variadas, mas em torno de 10 mil por semana. Depois dos 50 mil, 10 mil por semana. Aí tem gente que faz 1.000 por dia, 5 mil por dia. Depende do perfil de cada um. Se tem exposição solar, se não tem. Mas, assim, mantenha essa vitamina D um pouco mais alto do que o código lá do laboratório, o valor de referência está vendo sempre entre 20 e 30. A gente espera que a vitamina D esteja em torno de 50, um pouco mais. E mantenha o zinco, esses suplementos que tem zinco. A gente tem várias marcas, mas que seja pelo menos 30 miligramas por dia, porque a gente tem uma carência de zinco na nossa dieta. São poucos alimentos que têm o zinco, nem quantidade que a gente vai obter. Então, se eu mantenho o meu estoque de zinco, eu mantenho o meu estoque de vitamina D, faço cloroquina semanal e deixo ivermectina para os contatos ou essas superexposições, pronto. Nós não vamos ter doença. É assim que a gente tem feito. Eu não tive doença. Você adoeceu, Guilherme? Não tive doença. Também não. Então, ou seja, eu já fiz teste até 3 vezes, que eu falei, vai que eu tive forma assintomática. Já fiz teste 3 vezes e...
Eu também. E uma coisa interessante assim, é que geralmente, né, quando você faz um indivíduo na família, ele adoece, você tem como efeito colateral outros indivíduos adoecerem também. Agora, Sim. a profilaxia, ela ainda mais se feita em família, ela também tem esse efeito em cascata. Então, a gente fala muito desse inimigo invisível, né, do vírus, mas aí agora a gente está ajudando as outras pessoas também, porque se a gente se protege, a gente protege também os nossos entes queridos. Então, assim, mais uma da importância da profilaxia. Tem gente perguntando aqui, isso aí é legal esclarecer. Veja, a dose da ivermectina, a dose da hidroxicloroquina, acho que não vou detalhes de dose, mas o que aconteceu, gente? Só para vocês entenderem. Aí, se você concordar comigo, por favor, me complete. Antigamente, né, os primeiros trabalhos que saíram falaram de um comprimido de ivermectina. E aí, os trabalhos que foram saindo, eles foram vendo que doses maiores eram mais eficazes. Então, as recomendações da ivermectina, elas mudaram ao longo da pandemia. No entanto, à medida que você aumenta a dose, você aumenta também algum tipo de risco, como o risco de problema hepático, como você falou. E aí, por isso, é que a gente entende que, nesse momento, talvez seja o melhor esquema, a hidroxicloroquina semanal, guardando para questões pontuais a ivermectina. Estou falando isso porque muita gente está falando aqui, eu não entendi, era ivermectina uma vez por semana, agora você está falando para tomar 3 dias seguidos a cada 15 dias. Mas, gente, a gente vai se atualizando, né? E essas coisas vão mudando dinamicamente. Por isso que, muitas vezes, o que a gente falava há um tempo atrás não é o que a gente fala hoje em dia. Só para esclarecer aqui para o pessoal. Raíssa, deixa E eu te fazer pergunta uma... que está subindo aí sobre hipertensão e diabetes, gente, são exatamente essas pessoas que são com maior fator de risco para complicar com a Covid. Então, são os hipertensos, os diabéticos, principalmente os obesos, precisamos manter a profilaxia, porque são essas pessoas que acabam tendo formas mais graves da doença e não precisa de eletro, não precisa fazer eletro para hidroxicloroquina semanal. Isso é atendimento médico, gente, porque nesse momento foi pós-Covid que o governo, na verdade a Anvisa, determinou que a hidroxicloroquina só é vendida com... Então, por isso de passar na avaliação médica, fazer um teleatendimento, o doutor Guilherme faz teleatendimento. Eu ainda estou, Guilherme, ainda estou na minha burocracia para conseguir minha assinatura digital. Eu preciso marcar lá com a moça, falta de tempo para poder liberar minha assinatura digital para liberar. Mas o doutor Guilherme já respondendo o povo aí, o doutor Guilherme faz telemedicina. E é importante porque é só uma conversa, é uma orientação. Que medicação que toma, se tem um histórico de adoecimento cardíaco ou não, se tem necessidade de fazer um estudo prévio ou um inicial ou não. Somente está aí o nosso arritmologista para nos dizer sobre isso. Mas porque, na verdade, a necessidade da consulta médica é porque a medicação está vinculada à prescrição médica para você obtê-la. É por isso. Mas eu acho que é legal, Guilherme, você dizer para as pessoas sobre os riscos da arritmia para a profilaxia. Aproveitar o seu conhecimento enquanto arritmologista nessa questão da hidroxicloroquina profilática. O que você tem a dizer? Então, isso é uma coisa recorrente. O risco de quem toma hidroxicloroquina diariamente, os 6 dias durante os 5 dias, desculpe, os 6 comprimidos durante a Covid, esse risco ele é praticamente virtual, né? A gente tem vários e vários trabalhos mostrando que não se conseguiu associar arritmias ao tratamento. Então, quando você toma uma medicação uma vez por semana, né, esse risco passa a ser quase zero. Obviamente, né, tem pessoas que podem ter, por exemplo, morte súbita na família. Alguém com 40 anos de idade morreu lá, bateu as botas do nada. Então, isso chama a nossa atenção para alguma doença cardiológica, e essa doença cardiológica pode ser uma doença arritmogênica, ou seja, que tenha como base a arritmia, e aí talvez nesse contexto não seja uma boa fazer a medicação. Mas, para a ampla maioria das pessoas, não há nenhum problema.
basicamente, essa avaliação inicial é isso, é você ver se tem algum histórico na família de morte súbita, é você dar uma olhada nas medicações que a pessoa toma, porque às vezes existem várias medicações arritmogênicas, os próprios antiarrítmicos, né? Ou seja, as próprias medicações que evitam arritmias podem fazer algumas alterações lá no exame do eletro, que com a hidroxicloroquina podem ser magnificadas e tal. Mas isso são exceções. O médico tem que estar atento a essas exceções. Mas tendo um acompanhamento médico, uma consulta direcionada, basta para você ficar seguro por uma profilaxia o tempo que durar. O tempo que a imunidade de rebanho chegar, o tempo que a vacina chegar, que a gente não sabe quando vai ser e nem deve esperar isso, né? Eu acho até isso, que a imunidade de rebanho, ou seja, que as pessoas ficando imunes naturalmente, vai chegar antes da vacina. Eu, sinceramente, acho isso. Mas vamos esperar. Mas, de toda forma, eu acho que uma consulta médica é suficiente para te dar segurança para você fazer a profilaxia durante praticamente, ou durante toda a pandemia, até a gente ter uma medida efetiva contra, não o surgimento, mas para tentar frear o vírus, sabe? Então, antes dessa medida chegar, não tenho nenhuma dúvida de que profilaxia e conhecimento são as melhores formas de prevenção. E uma coisa, Guilherme, que eu tenho defendido aqui em Porto Seguro, eu falo o seguinte, voltando a falar assim dessas eleições que estão se aproximando, ficar atento, pessoal, se o candidato que você está apoiando ou pretende votar, ele já te apresentou como nova política pública em 2021 os planos para a cidade, porque para a Covid, porque tem um tanto de demanda, né? O prefeito vai ter um tanto de demanda, mas da questão saúde, a pergunta é: o que o prefeito que pretende assumir a gestão da sua cidade já propôs para o cuidado com a Covid? O que ele já propôs para vocês? Porque nós vimos várias cidades viverem um abandono completo, uma falta de medicação, falta de estrutura, falta de protocolos adotados, porque o gestor público não fez nenhuma força para isso acontecer. Então, é importante que você busque essa informação agora, porque até saber dele quem vai ser o secretário de saúde dele. Aqui em Porto Seguro, nós tivemos tem 4 ou 5 candidatos, apenas um candidato me procurou para poder falar sobre Covid. Eu não vi nenhum outro procurando outro colega ou perguntando o que vai ser feito da cidade a partir de 1º de janeiro. Porque nós vamos agora largar o governo, eles vão largar o governo, mas dia 1º de janeiro tem nova posse. E aí? A Covid está aí. Não pode planejar em janeiro para atuar em março. Precisa planejar agora para já atuar no dia 2 de janeiro, quando começa o ano. Com os projetos do que precisa ser feito, do que vai ser conseguido. E uma das coisas que a gente está defendendo aqui, Guilherme, é que a política pública do município forneça as medicações gratuitas à população. Porque, infelizmente, as farmácias estão super faturando nessas medicações. A ivermectina já custou aqui R$6. Hoje ela está custando quase R$35 nas farmácias. Então, o poder público deve ofertar às pessoas a medicação. Eu conversei muito com o Márcio Marques, que esteve conosco em Brasília. Ele é coordenador do grupo de Limeira, em São Paulo. E ali o pessoal do Covid sai com todas as medicações, incluindo o anticoagulante, que é muito caro, porque a enoxaparina é caro. Ou seja, se a gente tem recurso para tratar a Covid, a gestão tem que estar provendo para a população. E aí liberar em massa, fornecer em massa políticas públicas que determinem que todo mundo ande numa direção só e que a gente dê a segurança para a equipe que vai estar nessa gestão. Ou seja, dentro do consultório, o doutor Guilherme, a doutora Raíssa, individualmente, podem tomar as condutas que elas acreditam. E as pessoas buscam essas pessoas porque sabem que o doutor Guilherme defende tratamento precoce. Então, as pessoas podem buscar o doutor Guilherme. Mas em se tratando de política pública, ou seja, aquela prefeitura determina um trabalho que vai proteger a cidade e aqueles que trabalham nessa instituição entendem, vão junto para a população. X mil pessoas que vão estar sendo atendidas com um único propósito. Eu vivi isso muito, Guilherme, em Belo Horizonte. Na época da epidemia de dengue, existiam vários protocolos de ressuscitação volêmica na dengue, quando ela começa a atingir a sua fase de gravidade. E a gente estava com dificuldade de saber qual protocolo seguir,
Porque a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tinha uma, o Ministério da Saúde estava com outro, e aí começaram a estudar e viram lá, por A mais B, que as pessoas estavam morrendo de dengue por hipervolemia. Não sei se você lembra disso, foi em 2012, 2013. As pessoas estavam morrendo porque estavam tomando soro demais, estava dando soro demais. E aí a gestão pública de Belo Horizonte simplesmente reuniu o grupo que estava tratando a dengue e falou: olha, vem cá, nosso município vai fazer assim. Pronto, todo mundo foi treinado, todo mundo cumpriu, a população beneficiou com isso, tivemos menos óbitos de dengue. Mas foi uma política pública instituída num grupo tocando a mesma música. Então, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua habilidade, mas o maestro era um só. Então, em se tratando de doença que tem hoje tanta divergência na conduta, as políticas públicas devem perseverar por fazer um único maestro. E o grupo vai tocar essa mesma orquestra. E aí, o que acontece? Toda uma população se beneficia com isso. Por isso que, em termos de política pública, é necessário, então, que o prefeito tenha essa sensibilidade para a doença, o secretário de saúde já tenha uma lógica, e cada um que vai votar procurar saber o que esse prefeito já está pensando, quem será seu secretário de saúde. Porque a doença está aí, nós precisamos fazer um 2021 melhor do que foi o 2020. Exato. E outra coisa, candidato que não fala qual é a sua estratégia para combater Covid, realmente, assim, ele não tem a menor noção do que ele vai fazer. Porque se ele não enfrentar esse problema, que é o problema que está freando o mundo, ele não consegue fazer mais nada. Então, nesse momento, os secretários de saúde, eles ganham muita atenção. Às vezes, vocês ficam muito preocupados de quem vai ser aquele prefeito ou aquela pessoa que você vai votar. Procurem saber qual é o plano dele de saúde, principalmente relacionado à Covid. E procurem saber se tem alguma coisa em relação a tratamento precoce. Eu não digo nem especificamente de medicação, mas alguma coisa voltada para consultório, para atenção primária. Porque a política pública de garantir respirador, de garantir leito de CTI, etc. e tal, isso não funcionou. Acabou que milhões foram desviados, né? Milhões que poderiam ser muito bem voltados para a atenção básica, para fazer o bloqueio e impedir que essas pessoas chegassem nos hospitais. Então, o meu conselho, e isso eu tenho percebido demais, é exatamente isso. Qual é a sua estratégia de saúde pública para a Covid? Inclui atendimento de atenção primária? Inclui tratamento precoce? Bom, então agora eu posso te ouvir. Senão eu não posso nem ouvir. Né? Eu acho que essa é uma coisa importante. E aí, Raíssa, eu acho assim que, até Geraldo fala muito isso, é importante exaltar. Né? E quando eu estive aí, eu fiquei muito bem impressionado com o César Leite. Ele esteve no nosso evento, né? E ele falou assim, poxa, eu deixei de fazer campanha política nesse final de semana, porque eu preciso aprender a tratar as pessoas. Eu sou médico, eu preciso aprender a tratar as pessoas, e eu preciso aprender como fazer e levar isso para as pessoas. Então, assim, né? Olha a diferença. Eu não conheci o César, mas isso me deixou muito bem impressionado. Enquanto está perto da eleição, todo mundo fazendo um monte de estardalhaça, de campanha política e etc. e tal. Ele estava lá, sentadinho, escutando, anotando. Ô, Guilherme, vamos fazer vamos dar um boom na campanha dos nossos prefeitos defensores da Covid-19 aqui, ó. Porto Seguro tem que ser Jânio Natal. É o único que está defendendo. Na sua cidade, quem defende? Rio de Janeiro. Ninguém? Ninguém. Não vi Não nada. acredito. Ninguém, nada, zero. Aqui, o Rio de Janeiro está perdido. O Rio de Janeiro não tem. As pessoas aqui no Rio de Janeiro, é isso que eu falo. Eu consigo ser muito mais ouvido em cidades menores. Eu participei de várias inaugurações de protocolos de tratamento precoce em várias cidades que me convidaram honrosamente. E, inclusive, assessorei alguns desses protocolos. O próprio Ministério da Saúde, né, procurou para ajudar, para a gente escrever e tentar dar
segurança para o médico poder fazer sua prescrição. Mas aqui no Rio de Janeiro é uma ilha onde Então, olha só, nós vamos usar essa live nossa para chegar nos candidatos do Rio de Janeiro, Gui. precisamos. Candidatos do Rio de Janeiro que sejam de direita, procurem o doutor Guilherme para montar estratégia, porque vocês ainda têm 10 dias das eleições. E quem pegar o doutor Guilherme para poder fazer a estratégia do Covid, nós vamos decidir a eleição do Rio de Janeiro, Gui. Então, mas tem que ser de direita, não adianta ser de esquerda, não, porque o Guilherme não vai para a esquerda, não. É candidato da direita que vai propor os trabalhos para a Covid-19 no Rio de Janeiro. Eleição. Belo Horizonte, Bruno Igler vai levar a Prefeitura de Belo Horizonte. Tem todo o meu apoio, vou estar lá em Belo Horizonte esse final de semana. O Bruno está interessado, quer montar estratégia de Covid, porque Calil, não quer saber de Covid, o secretário de Saúde não quer saber de Covid, nenhuma ação. Então, Belo Horizonte, nós temos que eleger Bruno Igler. O doutor Cássio ser reeleito em Porto Feliz, que eu já vi gente cantando aí. Paraná, na cidade de Curitiba. O doutor Jorge conversou comigo, a Marisa, que é a prefeita lá, defensora do tratamento precoce. Nós temos que fazer aí, gente, vamos colocar a Marisa Lobo, se não me engano, que ela chama, em Curitiba. Quem mais? Em Goiânia, quem está defendendo Goiânia? Tem o Gustavo Gayer. Gustavo Gayer tem defendido, tem conversado muito para tentar para prefeito para Goiânia e buscando tratamento precoce de direita. Quem mais que você sabe? Vamos fazer o levantamento aqui. Cabo Frio, Rio de Janeiro, tem alguém, gente? Fala aí. Tem que ser o povo de direita que defende o tratamento precoce. Eu acho que esse é o critério mais importante mesmo dessa próxima eleição, entendeu? Acho que é isso mesmo. Salvador, gente, é César Leite. Salvador é César Leite. São Paulo, não sei. Como é que tá São Paulo, hein? Tem que perguntar a Luciana Cruz. Gustavo Gayer, em Goiânia, isso mesmo. Bruno, em BH. Salvador é César Leite. Roraima, a gente tem que descobrir alguém. Vamos descobrir esses candidatos, gente. É um candidato de direita que defende o protocolo precoce. Que eu acho que é isso que é o mais importante, viu? Agora aqui, Guilherme, falando sobre as complicações da Covid, uma das coisas que eu propus aqui para o Jânio, como prefeito, já profeticamente, aqui já está eleito, já tem certeza que está eleito, ele está realmente muito bem cotado, fazendo um trabalho. Herzen Guzmão, em Vitória da Conquista, exatamente, defende, está lá com a doutora Lara, com o doutor Alain, viu? É isso aí. Gente, vamos fazer agora, a gente tem que apelar para o grupo do bem, gente. O povo tem que fazer, o grupo tem que fazer acontecer agora, e somos nós que estamos na linha de frente que precisamos fazer. Quem está em São Paulo e que está assistindo, a Grace que está assistindo a gente, Grace, quem que é de direita e que está defendendo o protocolo precoce em São Paulo? A gente tem que eleger esse povo. Olha, a gente tem que, inclusive, está propondo aqui em Porto, Guilherme, a gente fazer um centro de referência de Covid. Porque as pessoas estão tendo as fadigas crônicas, as complicações embólicas, as complicações crônicas. Então, a gente precisa, como estratégia de política pública, e eu lembrei muito de você, já te lanço esse convite, que é para a gente conseguir fazer uma unidade de referência, que a gente possa levantar os dados desses pacientes que tiveram Covid, que estão com sintomas, e a gente conseguir acompanhá-los e, de acordo com os nossos estudos, com os estudos que estão sendo publicados, a gente saber como melhorar os sintomas neuropsiquiátricos, os sintomas endocrinológicos. Estou vendo muita gente com baixa de testosterona, estou vendo paciente com disfunção realmente de adinamia, de fraqueza, como a síndrome da fadiga crônica, das melhores condutas, para a gente ter um grupo bem treinado nesses centros pós-Covid. Eu lancei isso aqui para a gente fazer em Porto Seguro, de forma que, mesmo que o paciente esteja no privado, a gente possa compilar um centro e dali fazer um grande cluster de pacientes e aprender e ali gerar, inclusive, ciência do que a gente vai fazer de acompanhamento, das medidas novas, para a gente conseguir tratar melhor essas pessoas, inclusive servir de exemplo mesmo para outros lugares. Raíssa, isso não é profecia, não. Na verdade, isso é a preocupação de alguém que está vivendo a doença, porque é o seguinte: como é que vai ser a mão dessas pessoas que tiveram acometimento pulmonar 50, 60, 70% daqui a 1, 2, 3 anos? A gente não sabe, né? Como é que vai funcionar o rim de uma pessoa que entrou em diálise por conta do Covid daqui a pouco? A gente não sabe. Então, essas
sequelas do Covid, a gente vai começar a viver a partir de agora. Nada melhor do que um centro de referência, né? Para poder não só praticar as melhores condutas, mas para poder aprender e gerar dados para que essas condutas sejam melhoradas. Então, tem todo o meu apoio, o convite está aceito já de primeira. Pronto. Quando eu vivi, Guilherme, as pandemias, né, as outras epidemias em Belo Horizonte, o que eu vi que deu mais certo é quando todo um grupo pensa e discute juntos. Esse é o que eu acho que o Força Médica Nacional faz hoje. O que nós fazemos é trocar, a gente troca as nossas experiências entre nós daquela melhor condução. A gente gasta, às vezes, tempo discutindo um caso. São vários colegas discutindo um caso. E com um caso que é discutido, todo mundo ganha algum conhecimento, alguma prática nova, alguma expertise nova que a gente vai aplicando para os demais. E isso é muito rico. Então, quando a gente está vivendo hoje a vida, a gente precisa trocar as experiências e atualizar-nos. A Força Médica Nacional está se propondo a fazer encontros, a garantir que a informação de qualidade chegue e que a gente possa, como médico, ser a referência para a população e a população saber que ela pode, olha, hoje eu tenho dito para os meus pacientes, eu estou com um paciente militar no 25º dia de sintomas e ele não consegue sustentar o braço mais de 15 segundos nessa posição, ele não consegue. E ele fala, doutor, como é que eu vou pegar numa arma? E ele teve forma pulmonar, chegou a fazer 25%, 30% de pulmão acometido, precisou ficar internado um tempo. E aí eu falei, olha, você vai ser meu objeto de estudo. Venha cá comigo, fique acompanhando. Então eu tenho estudado o caso, discutido e volto com ele e vou aplicando. E vou tentando fazer medicações para melhoria de acordo com as nossas discussões. Eu acho que isso é riquíssimo. E além disso, Raíssa, trazer não só os médicos, mas fisioterapeutas, fonoaudiólogos, de outros profissionais da área de saúde, psicólogos, né? Porque, e as sequelas, né? Como é que vai ficar a cabeça desse pessoal, né? Então, assim, só para poder também explicar para o pessoal, assim, Força Médica Nacional é um nome que a gente deu, acho que foi sugerido até por Geraldo, por Raíssa, que é um nome legal, forte, para um grupo de médicos, né, que de forma independente resolveu se juntar e ganhar força no tratamento. Tem como base o tratamento precoce, o tratamento da Covid, né? Tem como base o tratamento precoce, mas a gente fortifica o outro, né? E a gente aqui se propõe desde atender os pacientes, atender as demandas dos pacientes. Então, muitas pessoas perguntam para a gente assim, como é que eu posso saber o nome de um médico que faz o protocolo de tratamento precoce na minha cidade? A gente encontra algumas dificuldades para disponibilizar essa lista, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tentou fazer isso e essa lista foi deturpada, fizeram fake news, CADs, etc. Então, assim, a gente está empenhado, a Luciana, especificamente, a doutora Luciana Cruz, ela está empenhada em arranjar um jeito para que essa informação chegue até você. Então, a Força Médica Nacional tem essa preocupação e eu espero que em breve a gente consiga anunciar isso. A gente está com a proposição de fazer encontros, né, para que os médicos fiquem sempre treinados nas melhores evidências em relação àquela pandemia. Então, realmente é uma força paralela, vamos dizer assim, que surge para dar força e ensinamento para os médicos e para poder ajudar os pacientes, né? E a gente precisa encontrar mais pessoas que se identificam com a gente e trazer não só os médicos, mas os profissionais de saúde envolvidos aí na Covid. Serão todos muito bem recebidos, né, Raíssa? E o que eu tenho feito aqui, Guilherme, é o seguinte: quando alguém me fala de uma cidade, que seja da Bahia ou de outro estado, eu falo até com a pessoa, com o paciente mesmo. Eu falei, olha, consegue um médico. A gente só precisa de um nome interessado em aprender o que a gente tem feito. É só me dar um contato, basta um nome, e esse um nome consegue agregar mais colegas para poder aprender o que a gente faz. Tratar igual. Porque todo mundo dizer, você tem... Me perdi o que eu estava falando. Geraldo chegou aqui falando que tem 5 minutos. O que eu estava falando? Não, eu estava falando que basta um médico
Isso, isso. Volume, diminui o volume. Precisa de um médico para treinar e fazer esse profissional multiplicar na sua cidade e ele se achega aos grupos de WhatsApp da Força Nacional Médica. Então, você que está nos escutando aí, ó, dentro dos nossos ouvintes, você só precisa falar com um médico. Doutor, conheço o doutor Guilherme, conheci a doutora Raíssa numa live, a gente só precisa... Olha, só que tem interesse em participar do grupo da Força Médica Nacional, vocês podem ser porta-voz para a gente. E nós trazemos esse profissional para dentro do grupo e o grupo vai trocando experiências, vai trazendo... A gente tem um Instagram que vocês podem ser multiplicadores, que chama Entre Médicos do Brasil. É tudo junto, Entre Médicos do Brasil. E o que acontece é que o médico pode ir lá, ele acompanha as aulas, ele acompanha as publicações, a gente alimenta ele com várias informações e vocês podem ser multiplicadores para os médicos da sua cidade, deles se achegarem à Força Médica Nacional. Seja porta-voz se ele ainda não sabe que existe esse movimento. E a gente cresce enquanto nação. Perfeito. Raíssa, a gente está encaminhando aqui para o final da live, passou voando, como sempre, conversar com você passa voando. Então, por favor, não deixe de dar um abraço em todo mundo na sua família, eu não posso deixar de falar isso de novo. Faça as suas considerações finais aí. Sei que... Geraldo, um abraço, Geraldo. Te adoro, meu querido. Aqui, ó. Meu irmão, você é prioridade aqui, eu sou seu fã. Tamo junto, poxa, que bacana. Aí, aqui, ó, queria deixar... considerações finais. Queria te agradecer, Guilherme, que é sempre muito bom a gente trocar informações, você sempre está tão parceiro, tão disponível. Eu acho que o Rio de Janeiro vai ser um Rio de Janeiro diferente. E olha, candidato do Rio de Janeiro, procure o doutor Guilherme Peck, se você é da direita, que você vai vencer as eleições na hora que você pegar o doutor Guilherme e trouxer ele para você, ele vai te dar o plano de ação da cidade do Rio de Janeiro. Então, que Deus te abençoe, Guilherme, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você novamente, viu? Sucesso a todo mundo aí que está, ó. Gente, ajuda a divulgar para a gente conseguir salvar vidas. Divulgue Entre Médicos do Brasil, divulgue para o seu médico que existe a Força Médica Nacional, para ele se achegar e a gente juntos, a gente movimenta esse país. Sem dúvida nenhuma. Já fizemos muita coisa e vamos fazer mais ainda, com certeza. Beijo aí, tudo de bom. Um abraço. Encerrando aqui, muito obrigado, tá, pelo carinho de todo mundo. Grande abraço a todos. Obviamente, essa live vai ficar salva. Tudo de bom para todo mundo.